de começar a minha fala nesse vídeo, eu quero que vocês deem uma olhada na seguinte imagem. Bom, daqui a pouco eu volto nessa imagem. Agora eu quero falar um pouco sobre a palavra estrutural. Já vi diversos vídeos, já vi palestras, já participei de roda de conversa onde as pessoas utilizaram esse termo para se referir a questões sobre machismo e racismo, por exemplo. Mas o que eu observo é que esse termo ele fica sempre pouco claro, pouco definido. No vídeo onde eu falei sobre o termo empoderamento, nós vimos como ele pode representar visões de mundo radicalmente opostas, dependendo da ideologia a qual ele corresponde. Ou seja, é importante definir muito bem as palavras, saber exatamente sobre o que se está falando, com quem e para quem também você está falando. Senão as coisas ficam um pouco confusas no diálogo. Dito isso, eu pergunto aqui então, o que é a palavra estrutural? A que ela se refere? Primeiro, estrutural não se refere a nenhum princípio de julgamento moral. Não tem nada a ver com isso. Por exemplo, é sabido que a polícia aborda mais negros do que brancos, não é? Mas por que isso acontece? Aí a gente ouve certos comentários do tipo: porque a polícia é racista? Ou, pior ainda, tem falas que direcionam a acusação para os indivíduos, do tipo: policial é tudo racista. Essa é uma fala que, pelo tom, ela se encontra carregada de um tipo de julgamento moral. Então, ela representa uma posição moralista com relação ao problema. Agora, deixa eu te explicar uma coisa. É sabido, por meio de várias pesquisas que geraram inúmeros artigos, que a cor, o território, as vestimentas e as atitudes ou comportamentos são fatores que influenciam a abordagem policial. Então, se a gente juntar todos esses fatores, a gente já consegue imaginar um estereótipo, que é o estereótipo que serve como base para as abordagens policiais, não é? Então, o que surge aqui na nossa imaginação? Um negro periférico, vestindo e se portando de uma forma específica e oriundo de algum bairro periférico. E por que isso? Porque esse estereótipo ele já surge no nosso imaginário. Ano após ano, o IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, publica o Atlas da Violência, que é uma pesquisa que procura quantificar e localizar diversos aspectos da violência em nosso país. Então, ano após ano, o Atlas da Violência constata que as cidades mais violentas do país têm muito mais pessoas na extrema pobreza do que as menos violentas. E o que isso explica? A pobreza em forma de desemprego, falta de saneamento, dificuldade de acesso à saúde, educação ou moradia estão entre os fatores decisivos para que mais indivíduos expostos a essas tais condições caminhem para a criminalidade em relação a outros indivíduos que se encontram em situação, digamos, mais digna. Aí alguém pode aparecer com aqueles exemplos vindos de experiências particulares, como eu já critiquei em outro vídeo. Então surgem falas do tipo: mas cada um faz as suas escolhas. Não, porque o meu pai, porque a minha tia, porque... Não, o meu vizinho. Só que olha só, as estatísticas não estão falando dessas pessoas. As estatísticas representam comportamentos gerais e não específicos. E elas deixam claro que sim, a pobreza causa muito mais violência e expõe muito mais grupos de indivíduos à criminalidade. Mas, enfim, acho que fica fácil perceber como as estatísticas
deixam claro que a origem da criminalidade na sociedade ela está muito mais relacionada a uma condição econômica e não moral. Assim, o que configura o racismo estrutural, por exemplo, é o fato de que justamente existem muito mais negros expostos a tais condições. Os negros são maioria nos lugares onde a precariedade da vida econômica se manifesta e configura o entorno. São eles, os negros, em sua maioria, que manifestam seu modo de vida, sua cultura, suas músicas, seus hábitos, a partir desse lugar economicamente vulnerável. Essas relações econômicas são fruto de um desenvolvimento histórico que se desdobra no Brasil a partir da escravidão. E se a criminalidade tem uma raiz econômica e essa condição econômica tem cor, aí então, pronto, a polícia consegue estabelecer uma referência de cor, gestos, roupas e etc. para tentar conter a ação da criminalidade. Mas essa é uma questão moral na sua origem? Não. As questões morais existem, mas elas surgem somente a partir de uma origem econômica. Assim, as piadas, os padrões estéticos, as formas de discriminação cultural têm uma raiz econômica. E é isso que eu acho importante compreender. Moralizar a questão está longe de resolver o problema, está longe de chegar na origem, no fundamento do problema. Eu costumo dar o seguinte exemplo em sala de aula, olha só. Se amanhã, da noite para o dia, as pessoas pararem de fazer piadas machistas, racistas, homofóbicas, se todo comportamento babaca ou escroto, né, como vocês quiserem chamar, for purificado pelas mãos de um anjo ou por uma varinha mágica qualquer, o racismo, o machismo e a homofobia deixariam de existir? A resposta é não. A questão de origem, ela não é comportamental, psicológica ou moral. Ela não está localizada nos indivíduos, mas em uma estrutura econômica que atravessa esses indivíduos. As escolhas, os comportamentos, a prática de valores que surgem apenas a partir de uma configuração organizada pelas relações econômicas. É claro que lutar por respeito é importante. Quem não quer respeito, né? Os estudos culturais, bastante trabalhados pelo sociólogo Pierre Bourdieu, que eu já citei em outro vídeo, né? Eles são importantes e eles não podem ser desprezados. Mas as lutas que focam em mudanças comportamentais, elas têm um limite. As mudanças comportamentais não anulam as injustiças econômicas, não alteram as relações de produção, onde se considera que existem explorados e exploradores. De acordo com essa interpretação, não adianta querer combater o machismo sem considerar a desvantagem que as mulheres levam em relação aos homens dentro das relações de trabalho, portanto, relações determinadas pela economia. Palavras soltas não dizem nada. Liberdade, igualdade e fraternidade foram pautas defendidas lá na origem do capitalismo, conforme eu já comentei algumas vezes. Até o Felipe Neto, que já fez uma palestra chamada Lugar de Criança é no Supermercado, o poder de compras do público infanto-juvenil, tá contra o Bolsonaro, por exemplo. Ele já fez ações contra a homofobia e ele vive defendendo outras pautas que liberais e socialistas também defendem. No entanto, esse é um exemplo de uma visão baseada na perspectiva da inclusão perversa,
que não tem como finalidade a alteração das bases estruturais da economia. Lembrando que a ideia da existência de uma exclusão social, que se opõe a essa da inclusão perversa, ela deseja ir além dessa perspectiva. E é por isso que os discursos precisam ficar muito claros. Bom, eu finalizo, né, com uma última observação. Cuidado quando você divide o seu discurso ao lado de quem moraliza demais o debate. A ação dessa pessoa tem um limite, e esse limite é logo ali, no comportamento de quem prefere focar suas críticas em práticas individuais ao invés de coletivas. Muitas dessas pessoas falam muito do coletivo, mas, na verdade, quando você analisa o fundamento do discurso dela, elas não estão preocupadas com isso. Quando você fala de identitarismo, você pode até estar pensando em coletivos específicos, mas quando você precisa relacionar esses coletivos específicos com a sociedade como um todo, você encontra aí nesse tipo de discurso muitas dificuldades. Na verdade, eles acabam sendo sectários. Sectários é uma tendência a se isolar e não conseguir conectar a sua fala, a sua perspectiva com o todo social. Agora, voltando lá para a imagem que eu coloquei no começo do vídeo, o colunista da UOL, Chico Barney, ele afirmou que eliminar o Biel, participante da edição 2020 do reality show A Fazenda, significa, abro aspas, construir uma ponte para o futuro, transformar o Brasil em um país mais justo, fecho aspas. Trata-se de uma afirmação puramente comportamental e, portanto, pautada por uma aposta que se limita ao campo moral. Você acha, pense nisso, você acha mesmo, serião, que a eliminação do tal Biel vai mesmo contribuir para algo tão complexo como, volto a abrir aspas, transformar o Brasil em um país mais justo, fecho aspas de novo? O quanto isso vai impactar nos estudos do IPEA, que publica lá o Atlas da Violência anualmente, esse Atlas ao qual eu me referi já no vídeo. Uma visão moralista das coisas se preocupa muito mais em aplicar valores do que pensar sobre a sua aplicação. Então, nesse sentido, essa visão política se afasta de um debate ético, porque a ética se preocupa mais em analisar os contextos de aplicação dos valores do que os valores em si. Bom, agora eu acho que você já tem condições, não apenas para avaliar a posição do colunista da UOL, mas também as ações dos movimentos identitários, por exemplo. Então, pensar essas questões sobre inclusão perversa, exclusão social, o quanto os discursos estão pautados por valores morais, ou o quanto eles tentam focar mais numa perspectiva das relações econômicas, enfim. Esse vídeo encerra uma série que procurou debater um pouco sobre as diferentes perspectivas sobre a desigualdade, demonstrando como elas possuem finalidades diferentes, porque também elas possuem, antes de tudo, princípios diferentes. Princípios diferentes, lá na frente, pode ser que comecem bem um ao lado do outro, mas lá na frente eles tomam caminhos que às vezes são radicalmente opostos, beleza? Então é isso. Até!